Uma boa noite a todos. Obrigado aí pela presença. Nesse segundo dia, vamos continuar nosso curso sobre reforma trabalhista e lei da liberdade econômica, hoje com a segunda parte da reforma, com seus efeitos sobre o direito coletivo do trabalho e o direito processual do trabalho, e no final da aula, a lei da liberdade econômica, tá? Obviamente, seus aspectos trabalhistas, porque ela é uma lei vasta, como eu falei para vocês ontem, mas o que nos interessa são os aspectos trabalhistas dela. Ok? Ficou alguma dúvida de ontem, alguma coisa que queriam esclarecer antes da gente iniciar essa segunda parte? Ou tranquilo? Podemos iniciar? Então, vamos lá. Bom, como eu disse ontem, e a gente pôde perceber em diversos pontos, diversos aspectos da aula, a reforma trabalhista, essa lei que foi aprovada em 2017, ela veio imbuída, impregnada de uma forte ideologia pró-empresa. Isso em diversos aspectos a gente viu ontem, mas hoje vai ver mais ainda, porque são vários aspectos, vários artigos da CLT que vieram impregnados dessa ideologia. Tá? A gente vai ver isso. E com os efeitos práticos que isso já tem. A reforma já tem mais de 2 anos de vigência. Hoje mesmo, despachando na vara, vários despachos cobrando custas de reclamante. Vários. Tá? Enfim, então, a gente vai ver o que aconteceu nessas modificações, sobretudo no processo de trabalho. O direito coletivo também. A gente vai estar vendo aí os aspectos modificados da lei trabalhista. Primeira parte, então, reforma trabalhista e direito coletivo. Tá? Aqui, óbvio, o direito coletivo é bem menor que o direito individual, alguns pontos, mas não muitos, né? Não mudou muita coisa. Primeira modificação. A Comissão de Trabalhadores, ela foi prevista desde a Constituição Federal de 88, mas jamais tinha sido regulamentada. Então, era daquelas previsões que estão ali, mas não tem aplicação por falta de regulamentação. A reforma trabalhista veio suprir essa ausência por meio destas disposições contidas nos artigos 510A a 510D. O 510A inicia essa regulamentação estipulando que nas empresas com mais de 200 empregados é assegurada a eleição de uma comissão para representá-los com a finalidade de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores. Aqui é basicamente uma reprodução do que já estava na Constituição Federal. Tá? Então, nenhuma novidade nesse ponto. O grande questionamento que surge, e a gente vai ver ao longo dos demais artigos, é qual a forma de coexistência entre sindicato e esta comissão. Tá? Não é simples, mas vejamos os pontos específicos de eventual conflito. Parágrafo 1º. A comissão será composta nas empresas com mais de 200 e até 3.000 empregados por 3 membros. Lembrando, tá, gente, que aqui não tem membro de empregador, é comissão de trabalhadores, tá? Não é comissão mista. Nas empresas com mais de 3.000 até 5.000 empregados, por 5 membros. Nas empresas com mais de 5.000 empregados, por 7 membros. No caso de a empresa possuir empregados em vários estados da Federação e no Distrito Federal, será assegurada a eleição de uma comissão de representantes dos empregados por estado ou no Distrito Federal, na mesma forma estabelecida no parágrafo 1º. Então, aqui só composição, 3, 5 ou 7, não há maior dificuldade. Artigo 510B. A comissão de representantes dos empregados terá as seguintes atribuições. Aqui demanda uma atenção especial. O que conflita ou não com o que é a função do sindicato. Vejamos. Primeiro, representar os empregados perante a administração da empresa. Se for uma coisa muito específica daquela empresa, pode-se entender que coexiste bem com o sindicato. O sindicato é uma demanda mais genérica, uma representação mais genérica, a comissão, questões específicas daqueles empregados daquela empresa. 2, aprimorar o relacionamento entre empresa e seus empregados com base nos princípios da boa-fé e do respeito mútuo, sem problemas. 3, promover o diálogo e o entendimento no ambiente de trabalho com o fim de prevenir conflitos. Ok? São mais enunciações aí de princípios gerais, né, de colaboração. Aqui começam os problemas. 4, buscar soluções para os conflitos decorrentes da relação de trabalho de forma rápida e eficaz, visando a efetiva aplicação das normas legais e contratuais. A gente já começa a ver um possível conflito com o que é a função sindical, porque é justamente essa a função do sindicato. Precípua
né, atuar para buscar soluções e a efetivação das normas legais e contratuais. Então, como vão coexistir? Isso não ficou explicitado na regulamentação. Inclusive, como os senhores sabem, a reforma trabalhista teve uma MP, né, que depois perdeu vigência, não virou lei, né? O que acontecia nesta MP, havia um artigo 510-E que previa, ainda que de forma genérica, que a comissão jamais poderá adentrar nas atividades do sindicato. Nem isso subsistiu, porque a MP perdeu a vigência, então, a rigor, a gente poderia ter a comissão atravessando funções do sindicato. Tá? Claro que isso gerará problemas, mas, teoricamente, a gente vê situações como esta em que função do sindicato e da comissão ao mesmo tempo. Tá? 5. Assegurar tratamento justo e imparcial aos empregados, impedindo qualquer forma de discriminação por motivo de sexo, idade, religião, opinião política ou atuação sindical. A gente tem uma empresa lá do sul do país, né, que nas eleições aí nacionais quase que coagia seus empregados a votar em determinado candidato. Isso viola aí, né, além de vários princípios trabalhistas, uma das funções da comissão, né, é de evitar esse tipo de situação. 6. Encaminhar reivindicações específicas dos empregados de seu âmbito de representação. Está no limite do que o sindicato deve fazer também. E 7. Aqui, claramente, uma função sindical. Acompanhar o cumprimento das leis trabalhistas, previdenciárias e das convenções coletivas e acordos coletivos. Ora, quem celebra convenção e acordo é o sindicato. A função é dele de acompanhar o cumprimento. Então, mais uma vez, a comissão com uma função que atravessa o que é função sindical. Tá? Então, situações aí que podem gerar conflitos na prática. Até porque, como a gente viu na Constituição, não existe garantia de membro do sindicato nessa comissão. Então, a rigor, não precisa ter nenhum diretor sindical, nenhum dirigente, nenhum membro, nenhum sindicalizado nesta comissão. Basta que seja trabalhador daquela empresa. Então, há aí um possível, eventual conflito de competências entre sindicato e comissão. As decisões da comissão serão sempre colegiadas, observada a maioria simples. A comissão organizará sua atuação de forma independente. Olha, mais um indício de que pode ter conflito. Independente de quem? Da empresa e do sindicato também. Então, ela não está vinculada de nenhuma forma ao sindicato. Tá? Ela vai atuar de forma independente. A reforma trabalhista inseriu ainda o texto seletista, o artigo 510-C, regulamentando a eleição. Aí eu não transcrevi para vocês, porque é só um detalhe de como a eleição ocorre. O que importa é mais o 510-D. O mandato dos membros da comissão de representantes dos empregados será de 1 ano. O membro que houver exercido a função de representante não poderá ser candidato nos 2 períodos subsequentes. E, ponto importante, o mandato do membro da comissão não implica suspensão ou interrupção do contrato. Ele continua trabalhando normalmente. Tá? Então, não é porque ele foi eleito membro da comissão que, ok, está suspenso o contrato, ele para de trabalhar. Não, continua normal. Está trabalhando, está executando suas funções e, em eventuais reuniões com o patrão, com o preposto, com o gerente, ele vai atuar ali como membro dessa comissão. Tá? Salvo se na prática, num caso concreto, muito específico, uma grande empresa, enfim, tem muitas reuniões, o trabalho dele está prejudicado, poderia se imaginar uma interrupção do contrato, mas não é a regra. A regra é que não vai suspender nem interromper. Lembrando que suspensão é sem salário, interrupção com salário. Tá? Então, nenhuma das duas hipóteses está prevista em regra. Parágrafo 3º, importante. Estabilidade. Criou-se uma hipótese. Tá? Desde o registro da candidatura até 1 ano após o fim do mandato, não por coincidência é o mesmo período do dirigente sindical, né? O membro da comissão de representantes dos empregados não poderá sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal, a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. É bem verdade que eles colocaram uma espécie de armadilha, porque não é aquela estabilidade tradicional, é a estabilidade como a do cipeiro, né? Mas é uma estabilidade, ou seja, só quando houver um motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, ele poderá ser dispensado. Fora isso, tem que ser mantido na empresa, enquanto exercer o mandato e até 1 ano após o mesmo. Parágrafo 4º, os documentos referentes ao processo eleitoral devem ser emitidos em 2 vias, as quais permanecerão sob a guarda dos empregados e da empresa pelo prazo de 5 anos, à disposição para consulta de qualquer trabalhador. Aí é uma questão formal, ok? Bom,
Dúvidas da comissão, que a gente vai passar para um outro ponto mais controvertido. Tranquilo até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo lá atrás? Não? Então vamos lá. Contribuição sindical. Como está a situação da contribuição sindical? O que vocês me dizem? Pode cobrar? Não pode? É obrigatório? É facultativo? O que o STF decidiu? Em que pé está essa situação tão controvertida? É facultativo ou obrigatório? O que o STF decidiu, afinal? Foram várias decisões. Bom, o grande problema é o seguinte: tem uma corrente doutrinária muito forte que sustentou, e até hoje sustenta, ainda que a decisão do STF tenha esvaziado esses argumentos, enfim, que a reforma trabalhista, ao tornar a contribuição sindical facultativa, seria inconstitucional. Por quê? Uma série de fatores, tá? Mas especialmente o fato de que teria uma natureza tributária, a contribuição sindical, por ser obrigatória, e, portanto, demandaria uma lei complementar para modificá-la, e não uma lei ordinária como a da reforma, né? Também pelo fato de que não teria sido respeitada, uma questão de negociação prévia, enfim, aponta uma série de eventuais vícios. O fato é que o STF se debruçou sobre todos esses vícios e entendeu que não, que a reforma era constitucional. Tá? Vamos ver o caminho das pedras. Bom, primeiro a reforma tornou a contribuição facultativa, e isso deu um impacto imenso. Estava vendo ainda esses dias um quadro, foi brutal a queda de receita dos sindicatos. Foi uma coisa de 95% a menos de receita. Então, realmente, asfixiou financeiramente os sindicatos. É um fato que existiam muitos sindicatos no Brasil antes, mas também a gente passou para o extremo oposto de praticamente aniquilar os sindicatos, pelo menos de trabalhadores, porque é sempre bom lembrar, porque não mexeram com o Sistema S. A Senai, o Senac, SESC, que também tem parcelas ali com uma natureza muito parecida, não mexeram com eles, né? Enfim. Mas o fato é que os sindicatos sofreram uma queda brutal de arrecadação. Então, praticamente com o pires na mão, muitos fechando, sem dinheiro para nada. E isso gerou também uma série de discussões na jurisprudência. O que foi decidido? Primeiramente, o STF, em 2018, nessa ADI 5794, decidiu que a Constituição determina que ninguém é obrigado a se filiar ou a se manter filiado a uma entidade sindical, com o sistema sindical dotado de liberdade como princípio fundamental e, portanto, a reforma seria constitucional ao tornar facultativa. Por quê? Porque ninguém pode ser obrigado a pagar a contribuição. Essa ideia que norteou o STF. Ele também entrou na análise dos argumentos dos que entendiam ser inconstitucional, entendeu que não precisaria de lei complementar, entendeu que não haveria qualquer violação ao princípio da isonomia, enfim, afastou todas as inconstitucionalidades alegadas e ainda asseverou que, por existir uma liberdade, uma autonomia sindical no Brasil, a reforma seria constitucional. Tá? Então, o STF, numa primeira decisão, cravou, correto, a contribuição ser facultativa é constitucional. Só que os sindicatos não ficaram satisfeitos e fizeram o quê? Começaram a se valer de um remédio, de um mecanismo alternativo, que era colocar o tema nas assembleias gerais, nas suas assembleias gerais, dos sindicatos, né, para que fosse aprovada a cobrança da contribuição sindical de todos, sindicalizados ou não. Porque a ideia é, ok, a lei diz que é facultativo, mas eu na Assembleia Geral vou estar criando obrigação. Esse tema também foi levado para o STF. E o que o STF decidiu? Bom, no bojo dessa reclamação constitucional, 35540, já em 2019, no ano passado, o STF decidiu pela inconstitucionalidade desse tipo de mecanismo, né, de uma decisão de Assembleia Geral de Sindicato que aprove a cobrança da contribuição para todos os membros da categoria, presentes ou não à reunião, independente da autorização do próprio empregado. Ou seja, o STF reforçou o que estava na reforma. Tem que ter anuência expressa de cada empregado para descontar. Não pode descontar de todo mundo.
tá? Manteve, em outros termos, a facultatividade da contribuição. Só daquele que concorda em ter o desconto feito, ele poderá ser efetivado, tá? O STF entendeu também que a medida era uma forma de violar a sua decisão anterior de 18, né? Que entendia a mudança da reforma como constitucional. Por isso que é uma reclamação constitucional, porque foi uma reclamação contra a decisão anterior, né? Por suposta violação, o STF entendeu que de fato houve violação, portanto, não pode se valer desse mecanismo. A discussão acabou aí? Ainda não, porque o que ocorreu? Em 2019 também surgiu uma medida provisória, em março, que passou a exigir a autorização voluntária, individual e expressa do empregado, não para contribuição sindical, mas para assistencial, que é essa sim dos sindicalizados, que pode ser feita. Não entra, vocês sabem a diferença, contribuição sindical é aquela de todos, sindicalizados ou não, a assistencial só dos membros do sindicato. E a MP visou esses membros pela contribuição assistencial. O que ela exigia? Também para essa contribuição, uma anuência expressa, por escrito. Havia até uma ironia dizendo que criou o boleto das Casas Bahia para contribuição assistencial. Por quê? Porque praticamente só por boleto poderia descontar, poderia cobrar essa contribuição. Porque desconto no Olerite, muitas empresas ficaram até na dúvida, desconto aqui no contra-cheque ou não, já que a MP veio proibir desconto sem anuência expressa, né? Só que o que ocorreu? Nesse caso, tanta polêmica foi causada, então entendeu-se como um exagero, o Congresso nem votou a MP, ela perdeu sua vigência, então voltou-se ao sistema anterior. Qual? Contribuição sindical não pode impor, nem por voto da Assembleia Geral do sindicato, mas a assistencial, sim, pode cobrar de todos os empregados, sindicalizados, claro, mediante desconto no contra-cheque. Tá? Essa é a situação atual, só paga quem é sindicalizado mediante desconto no contra-cheque. Quem não é, tem que dar a sua anuência expressa, por escrito. Concordo com os descontos no meu contra-cheque da contribuição sindical, né? Senão, não pode descontar, tá? Porque a contribuição é facultativa e isso o STF decidiu de forma peremptória. Em uma ocasião em 18, depois em 19 de novo, então reafirmou o que estava dito já pela reforma. Tá? Diversas decisões foram prolatadas, né, determinando as empresas que recolhessem, depois as empresas recorriam e aí o tribunal eventualmente mantinha ou revertia a decisão, até que chegou ao STF, lembrando que é uma decisão vinculante, a partir daí já não se pode mais discutir. Tá? Uma situação, para dar um caso concreto que ocorreu comigo, eu cheguei a dar uma decisão que foi até o TST, cobrando a contribuição no início de 2018, porque eu entendia que era inconstitucional essa mudança. O TRT manteve a decisão, depois subiu para o TST, o TST de início tinha mantido, aí a empresa se valeu de uma correção parcial, uma medida meio alternativa, o presidente Brito Pereira do TST deferiu lá a liminar pedida e não foi cobrada. Mas interessante é que eu utilizei não só o argumento da constitucionalidade, mas da convencionalidade, porque também é sustentado pelos que entendem ser ilegal ou incorreta essa modificação, que há violação a convenções internacionais da OIT, ao tornar facultativa a contribuição. Mas, infelizmente, o TST não entendeu assim, pelo menos o seu presidente, né, Brito Pereira, que foi uma decisão monocrática, e entendeu que a cobrança não podia ser feita. E assim veio com outras decisões, até que o STF decidiu, aí já não cabe mais discutir, né? O STF tem decisão com efeitos vinculantes. Tá? Mas, enfim. Pois é, nesse caso, acabou não prevalecendo a minha decisão, mas tinha várias outras também, lógico, né? Mas eu falo do meu caso porque eu acompanhei, chegou ao TST. Eu pensei que o TRT fosse mudar, porque o TRT de São Paulo é mais conservador. Não, manteve, mas no TST caiu. E depois veio o STF, tirou qualquer dúvida. É uma questão que está superada, tá, gente? Agora não dá mais para cobrar a contribuição, não dá mais para impor. Também assistencial, já não tem mais essa discussão de boleto, contra-cheque, pode descontar no contra-cheque. Tá? A contribuição sindical, então, já suscitou muita polêmica, mas agora está mais tranquilo. Esse negociado sobre o legislado, não, continua dando muita confusão, criando muita polêmica.
O que é um negociado sobre o legislado? Tão dito, tão discutido, tão afirmado, tão defendido, tão atacado. Qual a ideia básica do negociado sobre o legislado? O que vocês diriam? Como eu poderia defini-lo? Alguma ideia? Lá atrás. Prevalece sobre a legislação em qualquer hipótese ou não todas? 611-A. O que eu posso dizer que hoje não está submetido a esse negociado sobre o legislado? O Godinho, antes da reforma, ele tinha uma teoria que era adotada por quase toda a jurisprudência, por muitos doutrinadores. Qual era? Dos direitos de indisponibilidade absoluta, né? Isso. Quais são os mínimos existenciais? Ele tinha 5 grupos de direitos. Os previstos na Constituição, artigo 7º, né, 8º, sobretudo o 7º, né, porque a gente está falando de direito individual. Os garantidos por tratados internacionais. Os referentes à identificação, sobretudo a carteira de trabalho, né? Os referentes aos mínimos salariais. Até aí não tinha maior polêmica. O 5º grupo é que a gente vai ver que deu problema. Os referentes à higiene e segurança no trabalho. Então, era com base nessa teoria, por exemplo, que se entendia que não se podia reduzir o intervalo entre a jornada. Por quê? Nem por negociação coletiva. Por quê? Porque isso violaria o 5º grupo de direitos, de indisponibilidade absoluta. Entendia-se que o intervalo de 1 hora é uma questão de saúde e segurança no trabalho, porque é garantia de que o empregado vai ter uma pausa suficiente para se reerguer, fisicamente falando, né, até psicologicamente também, e voltar na segunda parte da jornada em pleno vigor. Tá? Só que, ao aprovar o artigo 611-A, a gente vai ver que a reforma atacou alguns desses direitos que eram considerados como de indisponibilidade absoluta. Alguns, então, não foram considerados como tais. Eles deixaram de lado a teoria do Godinho parcialmente, porque no 611-B, como a gente vai ver também, vários direitos que o Godinho considerava indisponíveis estão lá, como impassíveis de negociação. Mas alguns foram flexibilizados. Bom, o rol é grande, mas eu destaquei os principais que geram problema. A convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre pacto quanto à jornada, observados os limites constitucionais, ok, isso nunca causou maiores problemas, passar a jornada, criar o 1236, isso desde sempre pode ser feito por norma coletiva. Banco de horas anual, ok. Intervalo entre a jornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas, primeiro problema. Antes considerado princípio impassível de flexibilização, mesmo que pela via coletiva, com a reforma pode reduzir para 30 minutos, desde que por via coletiva, e não haverá pagamento de supressão, porque aí a norma coletiva é que previu essa diminuição até 30 minutos. Tá? É uma forma de afastar a teoria do Godinho, como eu falei. Tá? Mas não é o único problema dessa reforma, nesse ponto. Inciso 4, adesão ao programa Seguro-Desemprego. Esse é um programa criado ainda em 2015, que acabou não vingando, então não tem muita relevância. 5, plano de cargos e salários em funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como identificação dos cargos, também uma questão de menor relevância. Regulamento empresarial, representante dos trabalhadores no local, teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente. Ok. Remuneração por produtividade, incluídas as gorjetas, e remuneração por desempenho. Tudo isso antes já era objeto de norma coletiva. Então, esses pontos não são problemáticos. Modalidade de registro, troca do dia de feriado, mais um problema. Enquadramento do grau de insalubridade. Com base nesse dispositivo, pode-se imaginar uma norma coletiva que estipula para o coletor de lixo urbano insalubridade em grau mínimo. É razoável? Não, mas está lá. Uma situação absolutamente insalubre, se vier uma norma coletiva, poderia prever um grau mínimo de insalubridade. Tá? É uma forma de você flexibilizar, sem dúvida. Outra questão que está relacionada à saúde,
que o Godinho considerava como impassível de negociação coletiva. Mas a reforma permitiu. Tá? Então, aqui um exemplo claro, até mesmo o grau de insalubridade pode ser alterado. E, normalmente, vai ser alterado para menor, né? Por meio da negociação coletiva. O inciso 13 também, prorrogação de jornada em ambientes insalubres, sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho, hoje Secretaria do Trabalho. Então, também, antigamente se exigia essa autorização do antigo Ministério do Trabalho, hoje a norma coletiva pode prorrogar a atividade insalubre sem essa anuência. Tá? Outra flexibilização de questão relacionada à saúde no trabalho. Prêmios de incentivo em bens ou serviços, eventualmente concedidos, participação nos lucros, aqui também menos problemáticos. A gente já viu, então, que os pontos mais problemáticos são o intervalo entre a jornada, o grau de insalubridade e a hora extra de atividade insalubre. São os 3 pontos que a reforma atacou o que o Godinho considerava como de indisponibilidade absoluta. Tá? Mas, como a gente vai ver depois no 611B, outros pontos foram preservados. Tá? E não é só esse avanço em alguns direitos importantes que foram flexibilizados. No parágrafo 1º, houve uma restrição, lembre-se que ontem eu já falei de uma restrição da atividade judicial, aqui também houve. No exame da convenção coletiva ou do acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho observará aquilo que a gente estudou ontem, somente aspectos formais das normas coletivas. Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, determinável, forma prevista ou não prescrita em lei. Então, não pode adentrar no mérito dessa flexibilização. Então, o juiz não poderia, por exemplo, se a gente seguir ao pé da letra, o que está na lei, dizer que o grau de insalubridade não pode ser mexido por norma coletiva. Ele teria que aceitar, sem discutir. Só poderia dizer a norma foi celebrada por sindicato que não tem legitimidade. Mas ele jamais poderia entrar no mérito dessa norma coletiva. Tá? Então, é uma forma de restringir bastante a atividade do judiciário na análise dessa norma, e, sobretudo, uma norma que está flexibilizando direitos. Então, é bastante impactante essa restrição. É muito relevante. Tá? No parágrafo 2º, estipula-se que a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo não ensejará sua nulidade por não caracterizar um vício do negócio, mas um paradigma trabalhista quebrado. Qual? O de que a negociação coletiva implica em transação. Acabou. Agora pode ser renúncia. Chega lá, suprime direitos, não dá nada em troca. É possível agora. Então, mais um paradigma trabalhista quebrado. Sempre a gente aprendeu nas escolas, nas faculdades, que para negociar você tem que dar uma coisa e ter outra em troca. Agora não mais. Você pode ter simplesmente a supressão de um direito, de vários direitos, do que for, sem qualquer coisa em troca, e isso não representa qualquer vício daquela norma coletiva. Tá? É uma mudança, então, de paradigma mais uma. Né? É bem verdade que no parágrafo 3º se quis amenizar um pouquinho. Disse, olha, se for pactuada a cláusula que reduz o salário ou a jornada, bom, aí a convenção coletiva ou o acordo coletivo tem que prever uma proteção dos empregados contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento. É uma forma de amenizar, mas o estrago estava feito no parágrafo anterior. Não precisa dar nada em troca, salvo essa situação excepcional, não precisa dar nada em troca por direitos suprimidos. Tá? Porque, é claro, você reduzir salário e jornada é muito forte. O empregado ganha menos, trabalha menos e também ganha menos, né? Porque quando reduz jornada, reduz salário, tem que ter alguma contrapartida. Mas em todas as outras situações, por exemplo, tirou o vale-refeição, que é a empresa fornecida, tirou o plano de saúde, tirou a previdência privada, não precisa dar mais nada em troca. Essa é a ideia agora. A norma coletiva pode fazer uma terra arrasada do que tinha de direitos e não vai ser necessário dar nada em troca, e isso vai ser considerado legal, legítimo. Tá? Isso é, então, uma forma de quebrar um paradigma muito forte da Justiça do Trabalho. Parágrafo 4º, na hipótese de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo, quando houver a cláusula compensatória, esta também será declarada nula, sem repetição no indébito. E o parágrafo 5º, que tem efeitos processuais, né? Os sindicatos subscritores da convenção do acordo deverão participar, como litisconsortes necessários, em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação das cláusulas.
é a famosa cláusula anulatória de norma coletiva, que vai ser difícil agora, porque o juiz não pode mais adentrar em mérito, né? Vai ser só forma que ele vai poder analisar, e que vai ter que ter o sindicato subscritor no polo passivo da demanda. Tá? Porque, como ele que fez a norma, ele vai ser réu nessa ação. Bom, aí é tudo que pode flexibilizar. O 611B previu que não pode ser flexibilizado, ainda que pela via coletiva. Tá? Se a gente pegar esse artigo e puser do lado, na tela do computador, o artigo 7º da Constituição, a gente vai ver que é quase igual. Ele quase que repete a redação do artigo 7º. E aí a gente vê que ele atacou o Godinho, mas nem tanto assim. Que é o Godinho que fala que normas constitucionais são impassíveis de flexibilização. Então, ele disse, Godinho, eu vou desrespeitar um pouquinho sua teoria, mas nem tanto. Tá? Essa parte aqui do constitucional eu vou manter. Se a gente pegar lá normas de identificação profissional, também o Godinho previa, como impassível de flexibilização. Seguro-desemprego, está na Constituição. FGTS, está na Constituição. Salário mínimo, e assim por diante. 13º. Adicional noturno, está lá no artigo 7º. Proteção do salário também. Salário família, repouso semanal, hora extra, o adicional de horas extras, né? Número de dias de férias, gozo de férias, enfim. Tudo isso é o que está na Constituição Federal, licença maternidade, licença paternidade, proteção do mercado, é aquele artigo, inciso 20 do artigo 7º, né? Quase que uma repetição lá do artigo 7º da Constituição. Aviso prévio, normas de saúde, segurança. Agora, que é interessante, né? Porque as normas de saúde, higiene e segurança são consideradas como impassíveis de flexibilização, mas pode mexer com o intervalo, pode mexer com a insalubridade, então a própria reforma foi contraditória nesse ponto. Enfim, adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, aposentadoria, SAT, né? O seguro lá contra acidentes, ação contra os créditos, enfim, é quase que uma leitura ipsis literis do artigo 7º da Constituição. Medidas de proteção legal de crianças, igualdade de direitos, enfim. Ok, aqui esse rol não precisa ver em detalhe, mas só para vocês saberem que tem vários direitos que foram afastados dessa flexibilização pela via coletiva. Parágrafo único, regras sobre duração de trabalho em intervalos, interessante, né? Porque justamente a gente fala, olha, a higiene e saúde está ali como impassível. Aqui o que o legislador fez? Atenção, regras sobre duração do trabalho em intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, porque é isso que sempre se considerou, doutrina e jurisprudência. Tá? Por isso que o intervalo não podia ser flexibilizado, porque era considerado norma de saúde e segurança. Agora o legislador fez o quê? Não é norma de saúde e segurança do trabalho, porque eu não quero que seja, porque basicamente é isso. Né? Porque qual a diferença do intervalo para o uso de um EPI? Porque os dois estão relacionados à saúde. Né? Mas, enfim, foi assim, flexibilizado com essa declaração de intenção, né? Porque é basicamente isso, esse parágrafo único. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida sobre o negociado? É isso. Foi uma atitude bem voluntarista, mais uma do legislador reformista, né? Que previu, olha, isso aqui eu vou abandonar, tá, Godinho? Você é ministro agora, a gente respeita, mas vamos abandonar um pouquinho sua teoria, porque a gente quer flexibilizar um pouco mais. Foi essa a ideia. Não é verdade, tá, gente? Não é verdade que tudo foi flexibilizado. Cuidado com esse discurso do senso comum. Nem tudo pode ser flexibilizado pela via coletiva, mesmo com a reforma, como a gente acabou de ver. Então, cuidado só para não cair nesses chavões que, às vezes, são bastante enganosos. Aham, exato. Exatamente. Depende. Exato. É porque o STF sobrestou. Exatamente, porque o STF tem uma decisão mandando sobrestar todos os processos e não julga o processo dele, que vai decidir, né? E não tem prazo, quer dizer, põe na pauta, mas pode ser retirado, pode se pedir vista, então fica. E, no fundo, como a gente vai ver daqui a pouco, o grande problema é da gratuidade, né? Isso aí é que é o maior impacto. Então, nem a gratuidade o STF julga, não julga essa questão, quer dizer, flexibilização do negociado, a gente fica praticamente à mercê, né, da boa vontade da Corte Suprema, que a gente sabe que é sobrecarregada, mas tem que priorizar questões como essas. Né? E, de fato, tudo isso aí
tem a decisão do STF sobrestando os processos, inclusive na esfera trabalhista, sobretudo, né? Então, a rigor, não pode fazer nada, tem que aguardar o STF se manifestar. E até o que é ruim, não só pelos processos pararem, mas porque decisões que viessem da primeira e da segunda instância poderiam ajudar a formar o convencimento dos próprios ministros. É claro que isso chega a eles de alguma forma, por assessores, enfim, por advogados que têm trânsito em Brasília. Então, isso poderia realmente ajudá-los a julgar. A gente tem alguns ministros lá, não vou nominar, mas que a gente sabe quem são, que têm uma visão muito assim enviesada da justiça do trabalho, do direito do trabalho. Talvez, com decisões de primeira e segunda instância, eles mudassem um pouco isso, né? Mas não, prefere-se sobrestar tudo e julga-se com base no que eles já preconcebem do direito do trabalho e da justiça do trabalho, que nem sempre é correto, muitas vezes não é. Enfim, a gente fica aí dependendo disso. E sem prazo, né? Bom, vigência das normas coletivas. Aqui, a fixação em si do prazo máximo de 2 anos não é nenhuma inovação. O que é inovador é a partezinha final, sendo vedada a outra atividade. Por quê? A gente tinha a súmula do TST 277, né, que previa a outra atividade. É verdade que o Gilmar Mendes já tinha suspendido os efeitos dessa súmula antes da reforma, mas a reforma veio jogar uma pá de cal, porque acabou com qualquer possibilidade de o STF rever a posição do Gilmar Mendes prevendo a outra atividade. Ou seja, a norma coletiva vai valer 2 anos, ponto. Não vai ter mais como ela ser prorrogada, salvo se ela for renovada nova norma, obviamente, né? Mas aquela outra atividade que o TST chegou a prever na súmula 277 foi enterrada de vez com a reforma. Tá? O STF já tinha suspendido e agora a reforma acabou de vez com essa possibilidade. Só pode, por 2 anos, por até 2 anos, né, porque a norma muitas vezes vale 1, e não pode ser prorrogada, salvo previsão na nova norma coletiva. O TST, então, ficou com a sua súmula prejudicada. Essa previsão aqui é um tanto peculiar também, né? As condições estabelecidas em acordo coletivo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção. E se forem menos favoráveis, vão prevalecer mesmo assim. Tá? E se forem muito ruins, porque aquela empresa tem ali um grupo, né, que não é muito bem representado, o sindicato pouco visita, vão prevalecer mesmo assim. Tá? Então, é uma ideia bastante complicada, porque em diversas empresas a representação sindical, ainda mais agora que se asfixiou financeiramente os sindicatos, eles não têm condição mais de atender a todas as empresas. Então, muitas são subrepresentadas, o sindicato quase nunca vai ou nunca vai, e mesmo assim, um acordo coletivo feito naquela empresa vai sempre prevalecer sobre as previstas em convenções coletivas, que se presume são melhor negociadas, porque aí é um sindicato com o sindicato das empresas, normalmente é uma negociação minimamente ali em que se pode obter concessões de parte a parte, no acordo coletivo muitas vezes não, mas ainda assim se previu que as normas previstas no acordo coletivo vão sempre prevalecer. Claro, em caso de conflito, óbvio, né, não está dito na lei, mas se presume logicamente, mas ainda assim é um problema. Não é raro ter conflito entre acordo e convenção coletiva. Ok? Tranquilo, direito coletivo? Dúvidas? Lá atrás? Tranquilo aí? Acompanhando bem? Estão ouvindo bem atrás? Tranquilo aqui no meio também? Ok? Pessoal aqui na frente? Alguma dúvida, não? Direito coletivo. A gente viu que o direito coletivo foi objeto de algumas medidas, não tantas, mas bem impactantes, né? Bem, assim, radicais, eu diria, na forma como modificaram o direito coletivo do trabalho. Bom, processo. O que vocês pensam, o que vem à mente quando se fala em reforma trabalhista e processo? Primeira ideia. As custas. O que mais? A gente está na OAB. Qual é a primeira coisa? Não vai me convencer que é o recurso de revista a primeira coisa que se pensa na OAB. Não é. Honorários advocatícios, né? Honorários advocatícios, custas também vem em segundo lugar, os honorários primeiro. Segundo lugar, as custas, né? Também a questão do recurso de revista, lógico, né? Mas a reforma trabalhista, ela, mais uma vez, ela buscou, como eu diria,
não implodir, mas mitigar de forma bastante impactante alguns pilares do direito processual do trabalho. Tá? A reforma trabalhista ela não teve respeito por princípios trabalhistas que já estavam consagrados, consolidados. Ela avançou, um trator, né? Realmente um rolo compressor, eu diria. E no processo isso fica muito claro, mais até que no direito individual. No direito individual a gente viu vários pontos, mas às vezes vem com aquele argumento, mas também isso havia um excesso e tal, dano moral havia a indústria, né? A jornada não era justo, pagar 1 hora de intervalo, sendo que tinha só 30 minutos suprimidos. A questão do processo não deixa dúvida, não dá para vir com essa contra-argumentação. É rolo compressor. Então, a gente vê custas, a gente vê honorários periciais, e a gente vê que algumas mudanças da reforma são benéficas para o empregador. A gente vai ver na execução, por exemplo. E para o trabalhador, são sempre maléficas, são sempre para piorar. Então, aquilo que eu falei na aula de ontem, no início, fica mais claro ainda no processo. É uma ideologia para a empresa. Pode-se entender que é algo positivo? Sim, tem diferentes ideologias no Brasil. Mas não se pode negar este fato. A reforma trabalhista ela é impregnada de uma ideologia para a empresa. E no processo fica assim, translúcido. É muito claro. Acordo extrajudicial. A reforma trabalhista previu. Né? Todo mundo sabe, tem um acordo extrajudicial, mas tem algumas dúvidas que surgiram na prática. A gente vai ver como que elas foram resolvidas. Ou estão sendo, né? Isso é um processo. O processo de homologação de acordo extrajudicial terá início por petição conjunta, sendo obrigatória a representação das partes por advogado. Aí a pergunta que surge está na própria lei. Pode ser o mesmo advogado? Não, claro que não, para evitar a casadinha. Aconteceu? Aconteceu, mesmo com o texto da lei assim. Teve casos práticos, tá? O mesmo advogado vir, ou... Não, às vezes o mesmo advogado é mais difícil, mas outro advogado do mesmo escritório. Não dá, né? Pelo amor de Deus, isso aí é o cúmulo. Não só uma questão processualmente errada, da ética do advogado. Não pode fazer isso, colocar um advogado do seu escritório, enfim. Mas, infelizmente, teve alguns casos isolados, é verdade, mas ocorreu. Mas está claro na lei que não pode, tá, gente? Não pode ter os dois que estão fazendo o acordo extrajudicial representados pelo mesmo advogado, ou pelo mesmo escritório, né? Faculta-se ao trabalhador ser assistido pelo advogado do sindicato. Não há nada demais nisso também, é óbvio, né? A questão é, uma vez apresentada a petição do acordo extrajudicial, o juiz é obrigado a homologar ou não? Como funciona isso? Digamos lá que seja um funcionário de 10 anos de casa, enfim, trabalhava muito, todo mundo sabe, acordo, R$2.000, pelo extinto contrato de trabalho. Pode? O juiz tem que homologar? Não tem? Como funciona? Mas o que ele faz? Ele não está violando a vontade das partes? Elas não quiseram fazer esse acordo? As duas estão com o advogado, hein? Como funciona isso? Mas não é um abuso o juiz marcar audiência nesse caso? O juiz, ele tem o poder, tinha antes da reforma, de homologar acordo ou não. O judicial, que dirá um extrajudicial. É claro que o extrajudicial, que não passa pelo crivo prévio dele, ali, porque o judicial está ali vendo as negociações, as conversas, então ele sabe se está havendo algum abuso ou não. Né? Às vezes tem advogados que são mais incisivos, às vezes até levam a outra parte a aceitar um acordo que não é tão bom para ela, dos dois lados. Né? Às vezes só uma questão de estilo. No acordo extrajudicial, mais ainda, porque pode acontecer milhares de coisas fora da justiça que o juiz não sabe. Então, ele não é obrigado a aceitar o acordo e ele pode, sim, marcar uma audiência para identificar. O artigo 855C prevê que o disposto neste capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º. Isso é uma primeira questão importante. Por quê? Vou marcar um acordo extrajudicial 3 meses depois da rescisão e não pago nada. Não, não pode. As verbas rescisórias têm que ser pagas no prazo que a gente viu ontem, 10 dias depois do término do contrato, tá? Independente de acordo extrajudicial ou não. No prazo de 15 dias a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo. Então, vejam, não é que ele seja obrigado a marcar audiência, mas ele pode designar audiência se entender necessário e proferir a sentença. Nessa sentença, ele pode simplesmente extinguir aquela ação por falta de interesse processual quando ele identificar, por exemplo, que é um acordo fraudulento.
tá? Que é uma casadinha, que um advogado, na verdade, está em conluio com o outro. Isso é possível. Tá? Claro que ele vai ter que se robustecer e dar uma decisão fundamentada para isso, mas ele pode fazê-lo. Tá? Ele não é obrigado a homologar, e se ele não homologar, ele pode, fundamentando, obviamente, dizer, olha, não tem interesse processual, esse acordo é muito maléfico, o reclamante tem 10 anos de empresa, está ganhando só R$2.000 para dar o extinto contrato. Existem alguns mecanismos de defesa. Por exemplo, ele pode dar quitação só do valor. Tá ok, fez o acordo? Não vai ser pelo extinto contrato, vai ser só pelo valor pago. Qual é a parcela? Ah, não foi indicada. Indica. É o quê? É o 10º e as férias? Vai dar a quitação do 13º das férias. Isso são mecanismos de defesa para evitar a fraude. Tá? Poucos juízes têm aceitado o acordo pelo extinto contrato com valores ínfimos, irrisórios. É muito difícil. Tá? Existem outros mecanismos, como, por exemplo, mandar sempre para o Sejusc. O TRT de São Paulo tinha até uma recomendação nesse sentido, mande para o Sejusc, que aí o pessoal do Sejusc, que tem aquela demanda, né, imensa, muita coisa para fazer, eles podem analisar e tal, os acordos extrajudiciais com mais calma, aí podem ver, eles também já adquirem técnicas de identificação de vícios, de coações e tal. Então, são diferentes os mecanismos para evitar acordos fraudulentos. Tá? Mas o fato é que o juiz não é obrigado a homologar, ele pode marcar uma audiência para ouvir, olha, reclamante, é isso mesmo que o senhor quer? R$2.000 pelo extinto contrato, o senhor não ficou 10 anos lá, é muito tempo. Ah, não, mas o meu advogado disse que isso é bom para mim. Tá? Então, tem uma série de coisas que acontecem numa audiência que os senhores conhecem, né? Todos têm experiência aqui. Então, a gente sabe que diferentes situações podem ocorrer. Agora, nas situações normais, o juiz vai, marca uma audiência, identifica que está tudo ok, o valor é razoável, está identificando as parcelas, homologa. E aí, acabou, aquela questão está superada. Mas não é uma obrigação do juiz. Tá? Esse é um ponto relevante, então, do acordo. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Isso é importante porque, às vezes, fica justamente essa discussão, vai homologar, não vai homologar, demora a marcar a audiência, manda para o Sejusc, o Sejusc está com a pauta um pouco cheia e tal, enfim. Aí pode ter esse prejuízo que não vai ocorrer, porque o prazo prescricional fica suspenso. Ele não é interrompido, ele é suspenso. Então, ele vai recomeçar a fluir de onde parou, uma vez prolatada a decisão. O microfone está picotando. Esse tá bom? Ok? Então, o prazo prescricional volta a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação. Por que do trânsito em julgado? Porque cabe recurso dessa decisão, claro. Tá? Se o juiz, por exemplo, não homologar, cabe recurso da parte que se sente lesada ali, pode até ser as duas, né, recorrerem dessa decisão judicial. Ok? Alguma dúvida sobre o acordo? Acordo extrajudicial tem se tornado comum, né? Enfim. E a gente tem que tomar muito cuidado com essas... exato. Manda para o Sejusc que, enfim, as varas normalmente já são sobrecarregadas, tá? Enfim. E o Sejusc também tem que ter a sua razão de ser. A gente sabe que o Sejusc ele é uma ideia boa. A ideia em si é boa. Mas a prática nem sempre é tão boa assim, né? Tem, às vezes, demandas que não são tão grandes, lá, enfim. E aí também os critérios de escolha dos juízes que vão para lá, enfim, dos servidores. Mas a ideia em si é boa. Então, que pelo menos eles façam esse trabalho também adicional de analisar os acordos extrajudiciais, né? Porque eles estão se tornando cada vez mais comuns. Bom, jurisprudência consolidada. Qual é a ideia que está nessas modificações que a reforma trabalhista fez? A mesma que a gente viu ontem. Ou seja, fazer uma restrição da, entre aspas, atividade legiferante dos tribunais trabalhistas. Porque eu repito que isso nunca existiu de verdade, mas havia um senso comum de que o TST cria lei. O TST cria norma, não sei o quê, com as suas sumas, suas OJs e tal. Então, foi para evitar ou reduzir, dificultar essa atividade, entre aspas, legiferante dos tribunais trabalhistas, que foi criado esse artigo, nessa nova redação do artigo 702, inciso 1, a linha F, que prevê que ao tribunal pleno compete estabelecer ou alterar súmulas e outros enunciados de jurisprudência
pelo voto de pelo menos 2/3 de seus membros, caso a mesma matéria já tenha sido decidida de forma idêntica por unanimidade, em, no mínimo, 2/3 das turmas, em pelo menos 10 sessões. É cumulativo tudo isso, tá? Então, tem que ter tido voto de 2/3 dos membros, por unanimidade, em, no mínimo, 2/3 das turmas e pelo menos 10 sessões. Então, é realmente uma consolidadíssima jurisprudência. Não é só uma jurisprudência que está começando a se formar ali, não. Tem que estar bem consolidada, porque os requisitos são cumulativos nesse caso. Podendo ainda, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir da sua publicação no DO. Ou seja, dificultou-se o TST e os TRTs também de criarem súmulas e OJs. Tá? Essa foi a ideia. E não por acaso, depois da reforma, a gente não viu quase nada mais ser criado de súmula e OJ. Os TRTs ainda criaram uma ou outra, mas o TST está parado, enfim, está uma situação aí meio de inércia por conta disso, porque ficou muito difícil, de fato, se criar uma súmula ou uma OJ depois dessa previsão da reforma. Parágrafo 3º. As sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência deverão ser públicas, nada demais, né? Agora, há outros requisitos, divulgadas com no mínimo 30 dias de antecedência e deverão possibilitar a sustentação oral do Procurador-Geral do Trabalho, do Conselho Federal da OAB, do Advogado-Geral da União, de confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Então, a quantidade de gente fazendo sustentação oral já torna o procedimento ainda mais dificultoso, né? Mais difícil, porque é muita gente para falar. E, normalmente, se for uma questão importante, vão querer fazer uma sustentação longa, então vai ser uma sessão demorada. Mais uma dificuldade para aprovar uma súmula, né? O estabelecimento ou alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência pelos TRTs deverão observar o disposto na linha F do inciso 1 e no parágrafo 3º, ou seja, mesmo requisito lá que a gente acabou de ver, com rol equivalente de legitimados para sustentação oral, observada a abrangência de sua circunscrição. Ou seja, houve uma restrição da atividade, repito, entre aspas, legiferante dos TRTs e do TST. Agora, é mais difícil para eles criar normas, como se dizia, né? Na verdade, exercer a atividade normativa que é prevista em lei e na Constituição. Nunca se criava norma nenhuma, é uma atividade que é prevista em lei, mas agora ficou mais difícil. Ficou mais difícil, realmente. Oi? Exato. A gente sabe, né, das nossas aulas de constitucional, que todos os poderes não exercem só as suas atividades, sim preponderantemente. O legislativo preponderantemente legisla, o judiciário preponderantemente judica. Mas ele pode legislar também, quando cria suas normas, o TST tem suas instruções normativas, então isso não tem nada de irregular, né? A criação de súmulas faz parte das atividades do TST e dos TRTs, mas havia essa visão fortemente ideológica, né, de que não, ele legiferava, então tinha que se restringir isso, de onde essas dificuldades criadas pela reforma. Ok? Tranquilo? Tudo bem? Chegou agora, já entendeu tudo? Tudo bem, pessoal? Aí atrás, no meio? Ok? Bom, prazos. Aqui não foi uma novidade, porque o TST já tinha IN, né, já tinha instrução normativa, prevendo que o que o CPC estipulava em termos de prazo se aplicava ao processo de trabalho também, ou seja, prazo em dias úteis. Mas, para suscitar, para não ter mais qualquer dúvida, está agora no texto da CLT também, os prazos estabelecidos neste título serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Por isso, senhores, não é necessário fazer constar em ata que o prazo para razões finais ou o prazo para réplica é em dias úteis. Isso já está no texto da CLT. Tá? Então, se está lá 5 dias, são 5 dias úteis. Tá? Um excesso de zelo fazer constar isso em ata. Não é necessário. A CLT é clara, os prazos serão em dias úteis. Tá? A gente sabe que, às vezes, pode haver alguma posição lá mais radical, mas necessidade não há.
porque está claro no texto da lei. Tá? Todos os prazos hoje trabalhistas. Houve, inclusive, uma discussão interna dos tribunais. Os prazos para os juízes também são em dias úteis? Aí ainda se pode discutir, porque o texto da CLT não vale para a própria justiça, vale para os processos que correm nela. Mas discutir nos processos, se são dias úteis ou não tem mais qualquer relevância. Está claro no texto da CLT. Tá? Então, com certeza, tudo que for fixado como prazo, razões finais, réplica, manifestação sobre perícia, é em dias úteis. Tá? Recurso, enfim, todos os prazos, né, processuais. Os prazos podem ser prorrogados pelo tempo estritamente necessário nas seguintes hipóteses. 1, quando o juiz entender necessário. 2, Iconha e Cachoeiro, em virtude de força maior devidamente comprovada. Tá? Claro, caso como esse, você não vai exigir que o prazo continue correndo. Né? Em Iconha, naquela situação, em Cachoeiro, essa semana, não tem como o prazo correr nesse tipo de situação. E, óbvio, que é uma situação em que o prazo vai ser suspenso nesse tipo de hipótese. Ao juiz incumbe dilatar os prazos processuais e alterar a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito. Aqui, o juiz tem que ter muita parcimônia na aplicação desse dispositivo. Não é ele fazer o que quer com os prazos. O que a lei previu é que ele pode dilatar prazos e alterar a ordem da produção dos meios de prova, adequando-os às necessidades do conflito e visando dar maior efetividade. Mas não é, eu acho que o prazo está muito curto. Tem que fundamentar. Toda decisão judicial tem que ser fundamentada. Então, tem que fundamentar por que é inadequado esse prazo, por que ele tem que ser dilatado. Tá? Isso, toda decisão tem que ser, ainda que usando esse dispositivo, devidamente fundamentada. Bom, aí a gente começa a entrar nos pontos mais problemáticos da reforma. Gratuidade de justiça. Tá? O que o legislador reformista, em seu afã voluntarista, previu no artigo 790, parágrafo 3º. É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho, de qualquer instância, essa parte foi mantida, né? Já existia, conceder a requerimento de ofício o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, aí começa a parte introduzida pela reforma. Aqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do RGPS. Lembrando que o limite hoje é de R$ 6.100, de 2020, né? 40% dá aproximadamente R$ 2.500, né? Mais ou menos. Tá? Então, a gente teria aí pessoas ganhando até R$ 2.500, tendo direito à gratuidade. Antes, não tinha teto. Era o juiz que analisava, no caso concreto, se aquela pessoa não possuía meios de arcar com as despesas. Porque, eventualmente, a pessoa pode ganhar R$ 5.000, mas tem uma família de 7 para sustentar. E aí, aqueles R$ 5.000 vão se diluir rapidamente e, para ele, vai ficar inviável de arcar com custas processuais. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com essa fixação de tetos, porque elas são muito abstratas. Na situação concreta, cada caso é um caso. Né? Tem pessoas que ganham R$ 3.000, não tem compromisso algum, são solteiras, não têm filhos, não têm família, não sustentam ninguém, vai dar e sobrar. Né? Dar e sobrar talvez não, mas vai dar para a pessoa viver. Né? Outros ganhando 5, 6, com grandes compromissos familiares, não vão ser suficientes esses valores para arcar com custos processuais. Então, é uma questão bastante polêmica que foi aprovada pela reforma. Dificulta, então, a concessão da gratuidade de justiça, que antes podia ser feita caso a caso, analisando a situação de cada um, agora tem um teto fixado expressamente pela lei. Ainda que haja, a reforma ela fez isso em vários dispositivos, né? Ela toma uma medida mais perversa e, em seguida, dá uma amenizada. Né? O benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos para pagamento. Ok, mas você já fixou um teto. Então, antes, isso era a regra. Qualquer um que tinha essa prova vai fazer jus à gratuidade. Agora, a regra é, você tem que ganhar até R$ 2.500. Mas, eventualmente, você vai provar que você não tem recursos e tal, fica muito mais difícil. Né? Antes era muito mais fácil obter essa gratuidade. Primeira modificação, então, impactante, gratuidade. Mas
vamos além. Custas processuais. A parte inicial do artigo 789 foi mantida nos dissídios individuais e nos coletivos, nas ações e procedimentos de competência na Justiça do Trabalho, bem como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual com competência trabalhista, óbvio. As custas do processo de conhecimento serão à base de 2%, observado o mínimo de R$ 10,64, agora sim, a novidade. E o máximo de 4 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência. Então, aquilo que eu disse, para o mais pobre, limite de gratuidade. Para o mais rico, que tem custas mais altas, que normalmente são grandes empresas, né, põe um limite para ela pagar também. Então, no máximo 4 vezes, no máximo R$ 24.000 de custos. Se for uma CP, por exemplo, de milhões de reais, a empresa vai pagar. No máximo, então, R$ 24.000 de custas. Tá? Ou seja, dificulta-se a concessão da gratuidade e limita-se as custas do que tem mais condições de pagar. Vamos além. Na hipótese de ausência do reclamante, uma das hipóteses mais polêmicas, né, da reforma, este será condenado ao pagamento de custas calculadas na forma do artigo 789, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Então, por um lado, ficou mais difícil obter gratuidade, por outro lado, mesmo se você conseguir, você pode ter que pagar custas. Quando? Quando houver a ausência do reclamante, faltou dizer, né, na audiência inaugural, né, porque na instrução não teria a mesma consequência, salvo se comprovar no prazo de 15 dias que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável. Os defensores dessa norma sempre usam essa parte final. Ah, mas ele pode provar um motivo para a ausência. Ok, ele pode provar um motivo para a ausência, mas às vezes vai ser difícil dele provar esse motivo. Por exemplo, se ele estiver, e não é uma piada, é sério, depressivo. A pessoa que está depressiva, ela não consegue sair de casa. E como ela vai provar isso? Que ela não saiu de casa porque ela está depressiva. Ela vai juntar um laudo do psicólogo ou do psiquiatra? É genérico. Esta pessoa está sofrendo de depressão nos últimos meses. O juiz pode entender que isso não é suficiente. Então, fica difícil para a pessoa, muitas vezes, provar. Ou a pessoa simplesmente ficou retida no trânsito. Ah, tem como provar. Às vezes vai sair alguma reportagem numa grande mídia. Outras vezes não. O trânsito ocorre toda hora. Então, a pessoa não conseguiu chegar e para provar isso, que foi o trânsito, ela veio de longe, o carro dela quebrou, junta a nota do mecânico. Nem sempre é fácil. Então, tem muitas situações em que não vai ser fácil provar essa ausência justificada. E aí, ela seria condenada em custas, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Qual é o grande problema dessa previsão? Além dessa questão da justificativa, que nem sempre é simples, como os defensores da norma sustentam, o grande problema é que esse sistema se transforma em algo mais rigoroso do que o do CPC. O artigo 98 do CPC, ele garante uma gratuidade muito mais ampla que a da CLT reformada. Então, o rigor, antigamente a gente dizia, o CPC busca, o processo civil busca no processo de trabalho as normas mais inovadoras. Agora, as normas mais perversas, né? Quando a gente quer o que tem de mais perverso, de mais maldoso com aqueles que mais precisam, porque aí não é uma questão de juízo de valor ético, é de situação econômica, porque quem obteve a gratuidade de justiça é porque é pobre, ganhou até R$ 2.500, né? E essa pessoa, mesmo assim, simplesmente porque não provou, porque faltou uma audiência, vai ter que pagar custas. Então, é uma situação realmente bem complicada, tá? É uma das situações que estão sendo discutidas no STF, não se sabe quando ele vai julgar, ele pautou várias matérias trabalhistas para esse primeiro semestre, mas a gente não sabe se ele vai julgar de fato, e fica lá. Vários trabalhadores com medo de entrar com a ação hoje. Por quê? Se faltar, pode pagar custas, mesmo que beneficiário da justiça gratuita. Se perder, vai pagar honorários judiciais, advocatícios. Se quiser perícia, vai ter que pagar honorários periciais. Então, assim, você cercou de diversas formas o acesso à justiça. Tá? Essa é uma delas.
Claro que vai sempre ser possível provar, mas muitas vezes não será fácil. E aí a gente vai correr numa situação de bastante injustiça, na minha maneira de ver. Tá? Parágrafo 3º. O pagamento das custas a que se refere o parágrafo 2º é condição para a propositura de nova demanda. Acabou. Você vai ter que pagar e não vai poder entrar com outra. Não vai poder entrar com outra ação. Então, é um cerceio duplo, né? Cerceamento duplo. Por um lado, faz ele pagar, por outro, impede ele de entrar com outra ação enquanto não pagar. É uma forma, realmente, de se gerar essa dificuldade de acesso à justiça. Por isso que o argumento principal dos que entendem ser inconstitucional essa mudança é a violação ao artigo 535 da Constituição, que garante a inafastabilidade da jurisdição, que é um princípio fundamental da República e que estaria, a meu ver, está sendo violada por essa restrição, dentre outras, né, criadas pela reforma trabalhista. A gente tem aqui uma forma clara de dificultar o acesso à justiça. Se faltar e não conseguir provar a razão, e tem um detalhe, às vezes você prova e o juiz entende insuficiente. Tem isso também. Você pode mostrar alguma coisa e o juiz dizer, não é motivo. E eu já vi situações assim. Não é motivo, vai pagar as custas. Então, é uma forma de você criar um mecanismo que pode facilmente degringolar para uma perversidade muito grande processual. E aí, a gente sabe, o juiz é humano, então existem juízes de todas as formas, com todas as ideias. Tem os perversos também. Então, pode ter aqueles que vão se valer disso para exercer alguma forma de perversidade no processo. Tá? Tem casos de São Paulo, de outros lugares, que condenação de custas por R$500 mil, né? R$300 mil, honorários. Ah, mas e o limite que está fixado? Aí depois vai baixar para o limite, mas vai dar aquela pancada na sentença para impor aquele medo, exercer a perversidade. Então, a reforma ela dá asa a isso também. Há uma forma de concretização de perversidades as mais diversas. A gente tem que tomar cuidado com isso. É bom sempre o caminho do bom senso, né? O caminho do equilíbrio. E aqui não me parece ser o caminho do equilíbrio estipular esse tipo de previsão de custas para quem é beneficiário de justiça gratuita. Ah, mas é um desrespeito com a justiça. Esse é outro argumento frequentemente usado. Faltou, não justificou. A gente não sabe o que está na vida de cada um, na cabeça de cada um. Quantas pessoas têm medo de ir à justiça? Não a gente, que está acostumado, mas para aquela pessoa, dos dois lados, trabalhador, muitas vezes, o empregador doméstico, na maioria das vezes nunca pisou numa justiça. Então é muito difícil para muita gente. A pessoa pode ter uma situação ali de desequilíbrio emocional, psicológico no dia e não ir. Vai ter que pagar custas, porque aí não vai conseguir provar isso, né? É quase impossível. E aí tem-se essa norma bastante restritiva. Mas ela não é a única. Tem os honorários periciais também. De novo, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita. É sempre essa ressalva, né? Ainda que beneficiária da justiça gratuita. Ah, mas existia um excesso de perícias antes. Eu sempre respondo da mesma forma a essa alegação. Já havia mecanismos antes da reforma para coibir esses excessos. Quais? Multa por litigância de má-fé. Ah, o indivíduo ficou 1 mês na empresa e está dizendo que adquiriu doença. Multa por litigância de má-fé. Entendeu? Se achar que não tem nenhum... Porque também o juiz não é médico. Pode ser que 1 mês desencadeie uma doença psicológica ou até física, dependendo da forma como o trabalho é executado. Mas é difícil. Então, identificando que é um excesso, multa por litigância de má-fé. Isso já existia antes da reforma, e a reforma também trouxe para o texto seletista isso. Já há mecanismos. Não havia necessidade de se restringir o acesso ao judiciário, como foi feito na reforma. Mas está lá. Ainda que beneficiário da justiça gratuita, a parte sucumbente no objeto da perícia deverá pagar as respectivas custas, os respectivos honorários periciais. O que ocorre aqui? Tem situações também que demandam uma reflexão. Por exemplo, o juiz não se contentou com uma primeira perícia, manda fazer uma segunda, e a conclusão é oposta. Como ficam os honorários periciais? Aí o juiz, na sentença, adota o segundo honorário, a segunda perícia. Como vai fazer com os honorários? Vai condenar um em um e outro em outra? Ou só na que ele acolheu, ou só na outra, enfim. É difícil, porque se criou uma situação ali, né, visando moralizar o processo, mas que na prática não é tão simples assim, essa moralização, né?
esses honorários periciais eles acabaram virando um problema, né? Porque a gente sabe que tem muitos peritos e é justo, que demandam honorários mais altos, né? Por mais que haja uma limitação na fixação dos honorários quando é para o reclamante, mas para ele pode ser caro, mesmo assim. Então, se criou uma situação a mais de dificuldade nesse acesso à justiça. Tá? E com uma série de desdobramentos que podem ocorrer, que vêm ocorrendo na prática. Tá? Mas está lá, o beneficiário de gratuidade de justiça paga os honorários periciais, se for sucumbente, claro, no objeto da perícia. Aí vem, por exemplo, insalubridade e periculosidade. Considerou insalubre, mas não perigoso. E aí, os honorários? Paga metade dos honorários, cada um? Então, é assim, é simples só na teoria, né? Na prática, não é bem fácil lidar com essas situações. Parágrafo 1º, ao fixar o valor dos honorários, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. E parágrafo 2º, o juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais. Ok, até aqui. É difícil também fazer o parcelamento, enfim. Às vezes quer executar, vai fazer bacen. Então, é o que eu estou dizendo. É uma série de desdobramentos. Na teoria, é tudo simples. Na prática, não é bem assim. Ainda defere parcelamento, faz bacen, negativa no Serasa. Quer dizer, é o que eu estou falando. Hoje, por exemplo, vários despachos eu não assinei, porque a gente vai virar praticamente justiça de cobrança de honorários periciais e de custas de reclamante. Não dá. Não é esse o objetivo da Justiça do Trabalho. É para isso que ela foi criada? Então, acaba de uma vez. Então, vamos dar razão a quem defende o fim, porque se é para isso que ela vai servir, porque são pobres coitados que estão desempregados, na maioria das vezes, você vai ficar cobrando honorários periciais e custas deles, né? Fazendo bacen, negativando no Serasa. E negativar no Serasa não é brincadeira. A pessoa vai pegar um empréstimo que precisa. Não pode. Então, não dá. Não é simples assim, né? Há uma série de situações que são criadas com essas previsões que, teoricamente, vão moralizar, mas, na prática, criam outros problemas muito maiores, né? Tá aí. Bom, o juízo não poderá exigir adiantamento de valores. O senhor sabe que isso já estava no MOJ do TST e veio a ser consagrado agora no texto da CLT. Tá? Não pode exigir adiantamento. E tem peritos que só fazem perícia com adiantamento. Então, a gente criou um outro impasse. Mas aí eu acho que assim, também não é razoável do perito. É justo que ele receba pelo trabalho dele, mas também não é razoável exigir que só fará perícia com adiantamento de honorários, porque agora não pode exigir mais. Tem que contar com a anuência da parte. E muitas vezes, na maioria, né, ela não concorda. Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Então, aqui a gente vê que, como vai cobrar esses honorários periciais? Vai fazer bacen direto? Não. A primeira coisa é isso aqui. Vai buscar no próprio processo ou em outro processo daquele reclamante, ou do reclamado, né? Pode ser quem for sucumbente, créditos capazes de suportar a despesa referida no caput. Se não conseguir, aí o beneficiário da justiça gratuita vai pagar por meio da União. A União vai arcar com esses honorários. Tá? Mas vejam que é só subsidiariamente. Em princípio, é do beneficiário da justiça gratuita o ônus. É uma forma de você criar, então, uma economia para a União. Aí, de novo, vem argumentos do tipo, os tribunais estavam sem recursos para os honorários. Ok, é verdade. Mas, não sei, fixa honorários um pouco menores e tal. Não se pode também onerar quem não consegue pagar para evitar esse problema. Aí eu fiz algumas observações aqui, que eu já comentei com vocês, sobre o problema dessas mudanças, o artigo 98 do CPC, e principalmente, mas o CPC é uma outra norma do mesmo nível da CLT. Tá, mas a Constituição, ela garante acesso à justiça e ela garante, principalmente, essa assistência jurídica integral. É o artigo 5º, inciso 74. O que é assistência jurídica integral? É pagar honorários? Porque se eu sou beneficiário de justiça gratuita, eu tenho direito pela Constituição a uma assistência jurídica integral. Não é parcial. Eu não pago custas, mas eu pago honorários. Não, eu não pago custas e eu não pago honorários. É isso que está na Constituição.
Ah, mas a leitura não é bem essa. Só se quiser torcer o texto constitucional, porque ele é claro, é assistência jurídica integral. Está lá. Eu não posso interpretar restritivamente uma norma como essa que é clara. Tá? Só se eu quiser fazer um malabarismo interpretativo muito grande, uma elucubração interpretativa. Tá? Então, se a gente quiser fazer uma interpretação do texto constitucional mais adequada ao que ele prevê, não poderia cobrar do beneficiário da justiça gratuita nem honorários periciais, nem custas, nem honorários advocatícios. Sim. Então, na verdade, assim, essa assistência jurídica é o que está na Constituição, não é o que está na CLT, como eu estou dizendo. Então, assim, a questão dos 2 anos que você está falando, ela está contrária a isso. Tá? A assistência jurídica integral, ela nem permitiria se começar a cobrar honorários do beneficiário da justiça gratuita. E quanto à questão do excesso, é o que eu acabei de dizer, você já tinha mecanismos antes para coibir, e existiam excessos. Não eram a regra, como se argumenta, mas já existiam excessos, sim. Para eles, havia um mecanismo da multa por litigância de má-fé, que já podia ser cobrado do beneficiário de justiça gratuita também, pacífico, não tinha qualquer controvérsia. Tá? E a multa pode ser até 10% do valor da causa, então não é tão pouco. Se ele pedir muita coisa, a causa teria um valor de 100 mil, 200 mil reais, já teria uma multa bem significativa. Tá? Então, não é que não existiam mecanismos, existiam, mas se criou um discurso de que havia excessos não punidos para justificar esse tipo de situação. E, assim, a gente não está satisfeito com esse texto da Constituição, propõe uma PEC. Mas o texto está lá. Assistência jurídica integral. Gratuidade de justiça isenta de qualquer despesa processual. A multa por litigância de má-fé não é uma despesa processual, é uma penalização por uma atitude processual inadequada. Agora, as despesas processuais, como honorários periciais, honorários advocatícios e custas, não poderiam ser pagas pelo beneficiário. Se a gente quisesse fazer uma leitura ao pé da letra, a mais, digamos, precisa tecnicamente desse texto constitucional. Tá? Ah, mas então quem abusa não seria punido? Seria como já poderia ser antes, pela multa por litigância de má-fé. Esse é um argumento que a gente tem que ter sempre em mente, porque é muito frequente essa alegação. Ah, mas os excessos existiam e não eram punidos. Então, é porque não se aplicava essa multa da maneira adequada. Eu, por exemplo, sempre multei antes da reforma, quando eu vi excessos, de ambos os lados. Agora, se muitos juízes não faziam, é porque não se utilizava uma ferramenta que já existia. Agora, não precisava fazer o que a reforma fez. Criou uma parafernália de mecanismos que dificultam e muitas vezes impedem o acesso à justiça sob esse pretexto de que havia excessos. Os excessos havia e eles já podiam ser punidos de outra forma. É isso que eu sempre digo. O fato é que a gente teve uma queda média de ações de 30% no Brasil com a reforma e, para mim, isso não é uma coisa positiva. Tem muita gente que vê isso de forma positiva. A minha visão é de que havia e continua havendo uma apresentação de ações trabalhistas. Não existe um excesso, existe, na minha opinião, uma subdemanda, né? Uma demanda represada. E, com a reforma, isso piorou. Ficou mais difícil, as pessoas ficaram com mais medo. Antes havia mecanismos como listas negras, que a gente sabe que existem em muitas empresas. Havia aquelas más referências contra empregado que entrava na justiça. Agora tem a reforma. Não precisa nem de lista negra mais. Você vai chegar, você vai entrar, você vai ficar com medo de ser condenado, é honorários, tudo, não entra mais. Para que lista negra? Então, é isso. Né? Ah, foi bom porque diminuiu as ações aventureiras. Podia diminuir de outra forma. Tá? Ah, existia um excesso de pedido de danos morais. Podia diminuir de outra forma. Tinha muita perícia. Podia diminuir de outra forma.
Não dessa forma. Porque aí você penaliza o bom litigante. O mal e o bom. Porque quem tem 100% de certeza que o seu direito será provado? Não é ter, é provar. Muitas vezes você não consegue provar. E aí você perde e paga por isso. Pois é. Mas essa era a ideia. Porque a assistência jurídica... Mas se houver excesso, pode ser punido pela litigação de má-fé. É o que eu estou dizendo. Entendeu? Não é que não será punido. Pode ser punido, mas de outra forma. Essa é a questão. Agora, o que a reforma fez não foi exatamente de tirar esses excessos, foi de tirar todas as ações. Todo mundo sabe disso. E aí a mídia teve o seu papel também muito forte, né, em divulgando decisões de excessos, como se fossem a regra, para levar as pessoas a terem medo de entrar com a ação. Né? Honorários altíssimos, custas altas, enfim. E aí a gente discute esses princípios constitucionais. Acesso à justiça, assistência jurídica integral, estão sendo respeitados? A meu ver, não. Mas vejamos o que o STF vai dizer. Tudo pode mudar se o STF decidir julgar essa questão e disser, e dizem que tem chance dele fazer isso, quem conhece os bastidores de Brasília, e disser, de fato, honorários periciais por beneficiário de justiça gratuita é inconstitucional. Custas também. Aí muda o cenário. Aí muda o cenário. Suspenso, sim, suspensão. Da exigibilidade. Sim, é possível, mas, sinceramente, eu não tenho certeza disso. Eu não duvidaria que o STF também dissesse que a reforma... Sim, sim. Mas aí, enfim, a gente já viu outros malabarismos jurídicos serem feitos pelo STF e por outras cortes, pelo STJ e tal. O STJ tem algumas decisões recentes sobre competência que são malabarismos jurídicos assim, na essência. Então, enfim, tomara que não seja o que ocorra. Né? Porque, de fato, se você suspender a exigibilidade, na prática o efeito é não vai cobrar aquilo de quem não pode pagar. Né? Agora, do jeito que está hoje, tem muita gente cobrando, não é pouca. Tá? Enfim, vamos ver o que virá aí no futuro. Como eu mencionei ali, existem várias ADIs, né, aguardando o julgamento do STF sobre esse tema. Honorários advocatícios. Esses senhores conhecem bem, né, ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Os honorários são devidos também nas ações contra a fazenda pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato. Antes, então, eram só para as ações em que houvesse, bom, de relação de trabalho, né, mandado de segurança, aquelas ações extraordinárias, e para as ações em que o reclamante tivesse assistido. Agora, é a regra geral, entre 5% e 15% de honorários. Como o juiz fixa 5, 10, 15, 12... Bom, ele tem vários critérios, né? Ao fixar os honorários, o juízo observará o grau de zelo. Eu acho muito complicado esse grau de zelo, né? É uma coisa muito subjetiva. Como eu vou identificar se o grau de zelo for maior ou menor? Acho que os outros critérios são mais fáceis. Lugar de prestação de serviço, ok. A ideia é, eu posso até discutir isso também, mas a ideia é uma ação ajuizada no Acre, vai ser mais barata, enfim, vai ensejar honorários um pouco menores do que em São Paulo, em Brasília, que são cidades muito caras.
Também pode-se discutir isso, mas é um critério mais objetivo. A natureza e a importância da causa, claro, aí é um fato objetivo, né? Uma causa muito grande, óbvio que vai demandar um trabalho maior do advogado, e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Então, são os critérios fixados pela lei para essa oscilação entre 5% e 15% de honorários. Bom, na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação entre os honorários. Porque isso surgiu, mas já que perdeu alguns, ganhou outros, compensa. Não pode. Não tem compensação, paga-se sempre em cima do que se for sucumbente, tá? Ainda que for sucumbência parcial, como é a maioria dos casos, né? Na Justiça do Trabalho, a procedência parcial. E o parágrafo 5º são devidos honorários de sucumbência na reconvenção natural, porque ela é considerada uma forma de ação, independente da principal, é normal que se pague honorários também nela. Tá? E o parágrafo 4º, que é o mais problemático, voltando ao tema da justiça gratuita, vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade. Aquilo que a gente estava falando antes é subsidiário no texto da lei. Tá? Então, não é que o beneficiário tem condição suspensiva. A regra é que ele vai pagar com créditos no próprio processo ou em outro processo. Só se não achar créditos no próprio processo ou em outro processo, aí sim, vai ter uma condição suspensiva de exigibilidade desses honorários e somente poderão ser executados se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão, que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. Aí haja zelo para o advogado conseguir provar isso, né? Que mudaram essas condições e que aquele beneficiário de justiça gratuita agora tem condições, porque é quase impossível a prova disso. Se ele era beneficiário de justiça gratuita no momento da ação, mudar como? Ele conseguiu emprego. Tá, mas ele pode estar ganhando até R$ 2.500, como muitos brasileiros, né, com um novo emprego. Então, é muito difícil de conseguir provar isso, mas tem essa possibilidade. Há previsão na lei. Ok? Então, regra é, honorários periciais, paga o beneficiário de justiça gratuita se sucumbente no objeto da perícia. E os honorários advocatícios também, se sucumbente parcialmente ou totalmente, né? Ok? Uhum. E aí tem várias interpretações. Por exemplo, créditos capazes de se suportar. Aí tem muitos juízes que entendem assim, não é justo que ele ganhou 9 pedidos de 10, mas o 10º era de R$ 50.000, aí eu vou extinguir todo o crédito dos 9. Tá? Tem muitos juízes que têm entendido isso, que põem um limite para cada pedido. Tipo, para esse pedido vai ser R$ 5.000, no outro também e tal. E aí tem outros que já entendem que você tem que fazer uma fórmula matemática direta. Tipo, se são 10 pedidos, ele ganha 9, vai ser só 10% do valor pedido, que vai ser... Enfim, aí a criatividade é o limite. Tá? Isso, exato. Tem diferentes interpretações dessa norma. Tá? Não está sedimentada, e estamos longe dessa sedimentação, a interpretação desse dispositivo, tá? De como fixar os honorários. Se vai ser um teto, se vai ser um percentual do valor total da procedência, enfim. Aí tem diversas formas de interpretar essa lei, porque o que se está considerando muito injusto é que se ele ganha lá R$ 50.000 na ação, ainda que parcialmente procedente, que é a maioria dos casos, se extinga R$ 45.000 de honorários. Tá? E ele fica com 5.000. Isso, uma maioria da justiça tem considerado injusto. Então, por isso que tem que ser fixado aí alguns limites, tá? Alguns tetos, para não ocorrer esse tipo de situação. Agora, isso não está claro na lei. A gente tem que reconhecer isso. A lei ela fala só 5% e 15%, alguma coisa com base no grau de zelo, na complexidade da causa. Em tese, então, poderia fulminar todo o crédito do reclamante com os honorários. Tá? Não existiria impedimento na lei expressamente. Isso é interpretação.
Muitos juízes têm interpretado assim, porque acham mais razoável e tal, enfim. Mas a lei permitiria, havendo crédito no processo, de fulminar esse crédito com os honorários, tá? Para o advogado da parte adversa. Isso é possível, interpretar assim. Bom, mais uma questão, então, bastante polêmica, né, que tem gerado aí muita discussão. Os senhores sabem que acompanham isso aqui. Todos são na área trabalhista ou não? Também, né? Porque hoje em dia... Previdenciário. Quem aqui está... Reforma, né? Reforma previdenciária. Previdenciária é uma área boa, mas muito técnica, muito assim, específica, mais chata. A matéria é difícil de... Não, eu gosto também, eu dou aula de previdenciária e tal, mas é uma área já, mas é uma área assim mais difícil, sem dúvida, previdenciária e com menos gente que conhece também, né? Por isso que é uma área boa também de especializar, pensar no futuro, né? Vai que esses aí detratores da justiça do trabalho tenham razão ao final e consigam acabar com a justiça, vai para previdenciário, pelo menos tem uma coisa para a gente fazer, né? E mais engraçado é que tem muitos juízes do trabalho, não são a maioria, mas é um número significativo que ainda tem ilusões com isso, né? Se acabar, eu vou virar juiz federal, não vai ter problema nenhum. A Justiça Federal é 10% da Justiça do Trabalho, mais ou menos, em número de varas de juízes, e eles acham que vai ser assim, vai colocar um elefante dentro de uma cabana, né? De uma cabaninha, de uma casinha de... Enfim, é muito complicado isso, né? Mas... Como eu sou otimista, eu acho que isso não vai prevalecer. A Justiça do Trabalho não vai acabar. Tá? Talvez ocorra, é sempre bom lembrar, na época da Emenda Constitucional 45, né, o ACM, que tem gente aqui bastante jovem que não conheceu, era um poderosíssimo político no Brasil, estava há muito tempo no Congresso, era um senador, e ele encampou a campanha do fim da Justiça do Trabalho na época. E o que ocorreu com a Emenda Constitucional 45... aumentou-se a competência da Justiça do Trabalho. Não só não acabou, como a competência aumentou. Tá? Eu não sei se hoje o cenário político seria favorável a isso, mas eu ainda acho que não vai acabar. Claro que existe um risco, porque tem gente poderosa que defende isso, né? Que está no poder agora, mas tem muita gente também que se opõe, e eu acho que é importante a gente fazer o trabalho, cada um na medida da sua capacidade, né? Mostrar a importância. E, para isso... é que a gente tenta bater sempre nessa tecla de evitar os excessos da reforma. Independente da ideologia que se adote, e tem gente que é favorável à reforma, é lógico, senão não teria sido aprovada, né, no Congresso, é preciso evitar os excessos, porque eles sim podem levar de forma decisiva a um fim da Justiça do Trabalho. Porque se for tão difícil de entrar na Justiça do Trabalho, você não vai mais ter trabalhador defendendo a Justiça do Trabalho. E ela é uma justiça dos trabalhadores, essencialmente. Então, acaba. Eu vou entrar lá para pagar, eu vou entrar na comum. Paciência. Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Os excessos têm sempre que ser evitados. Bom, litigância de má-fé. Falando em excessos, né? Já existia antes, mas a reforma inseriu. É quase que uma repetição do que está no CPC, muito parecida a redação dos artigos, né? Mas agora acabou. Já não tinha muita dúvida, né? Mas agora, para acabar qualquer sombra de dúvida, está lá, está no texto da CLT agora, responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como reclamante, reclamado ou interveniente. Cuidado com isso, porque às vezes vem o terceiro lá, embargo de terceiro. Eu não tenho nada a ver com o processo, então eu posso mentir à vontade. Negativo. Você está integrando o processo, então não pode mentir, não pode inventar fatos, não pode falsificar documentos e juntar nos autos. Também pode ser condenado por litigância de má-fé. Tá? Qualquer um que integre o processo pode ser condenado. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Aí eu faço sempre a mesma pergunta, quando eu dou aula sobre esse tema. Quem não é testemunha pode mentir no processo? Simplesmente por não cometer o crime de falso testemunho? Sim ou não? O preposto pode mentir no seu depoimento pessoal?
Sim ou não? É o conceito relativo da verdade e da mentira. Não, o que acontece é o seguinte, há uma confusão sobre esse tema. A testemunha comete um crime se mentir. O preposto e reclamante não cometem um crime, porque eles não são testemunhas. Mas eles não podem mentir, por quê? Porque uma coisa é você expor a sua tese jurídica. Tá? Vou dar um exemplo aqui. Enfim, é uma tese que existia. O intervalo do artigo 384 da CLT, que foi revogado pela reforma, como a gente viu ontem, né? Mas na época que ele existia, é aplicável aos homens. Existia uma tese, até de membros do MPT e tal, que sustentava essa tese. Uma coisa é você pedir isso numa ação e criar uma tese e defender a sua tese. Ou um preposto da empresa defender que os empregados tinham ampla liberdade no intervalo para sair da empresa. Então, eles tinham 1 hora. Ok. E aí você verifica nos autos que eles não tinham tanta liberdade assim. Isso é uma tese que você defende. Outra coisa é você dizer todo mundo batia o ponto no horário correto. E fica provado que isso é mentira. Que a empresa obrigava o funcionário a bater o ponto e continuar trabalhando depois. Aí você não pode fazer isso, porque você incorre na litigância de má-fé. Você falseou a verdade dos fatos. Entendeu? Isso há uma confusão muito grande. Eu não cometo crime porque eu não sou testemunha. Mas você não pode mentir. Você pode sustentar teses que eventualmente não vão ser provadas. A gente sabe que o processo é prova. Né? Às vezes você tem razão, mas você não prova, você perde. Mas outra coisa é falsear a verdade dos fatos. E isso não é tese, isso é mentira. Né? É você chegar e dizer, olha, todo mundo aqui usava o EPI, usava aquela máscara. Usava máscara porque naquele local tinha muita poeira. E se sabe que aquilo é uma mentira, que ninguém usava máscara. A empresa sequer fornecia máscara para ninguém. Fornecia botas, luvas, mas máscara não. Isso não pode ser feito no processo. Tá? Então, isso a gente às vezes confunde, porque eu tenho que defender o meu lado. Você tem que defender o seu lado de forma ética. É por isso que existe a litigância de má-fé. Porque se você falsear a verdade dos fatos, é uma das hipóteses de litigância de má-fé. Tá? E ainda que a CLT tenha previsto ela também para testemunha, mas para a parte, ela se aplica sem dúvida alguma. Então, cuidado com essa armadilha. Não é porque não se comete crime de falso testemunho que a parte pode mentir. A parte pode sustentar teses que serão ou não provadas nos autos. Mas mentir é errado. Até porque a gente sabe que no novo CPC existe um dever de cooperação entre as partes. Então, a parte não pode simplesmente fazer o que é melhor para ela e que se dane o outro. Não, ela tem que agir com uma boa-fé, claro, que isso na medida, né, que assegure o seu direito, né, a defesa do seu direito, mas sem falsear, sem mentir, sem chicanas processuais. Isso é uma outra coisa. Né, quer dizer, eu tenho meu direito de defesa. Tem, e é um direito fundamental. Está no artigo 5º da Constituição também. Mas esse direito não pode ser exercido de forma abusiva. Você não pode fazer chicana processual em nome da defesa, da ampla defesa do contraditório. Tem sempre que ter esse limite. Né? Nem sempre é fácil estabelecer essa fronteira, mas ela existe entre o exercício de um direito e o abuso no exercício do direito, entre a sustentação de uma defesa de uma tese e a falsa apresentação de uma tese por meio de uma mentira. São coisas diferentes. Por isso que a CLT inseriu no texto, né, o legislador reformista inseriu no texto da CLT essa previsão da litigância de má-fé para aquele que litigar como reclamante, reclamado ou mesmo interveniente. Tá? Pois é, cuidado, porque a gente sabe que dos dois lados, às vezes ocorrem mentiras e tal, orientações, mas existe punição. Como eu disse, já existia antes e com a reforma foi trazido para o texto da CLT, o que antes já se aplicava também por base do CPC. Ok? Então, cuidado com essa confusão.
De ofício ou a requerimento, o juízo condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a 1% e inferior a 10% do quê? Do valor corrigido da causa. Aquilo que eu falei, pode chegar até a 10% do valor corrigido da causa. A indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. Então, veja, 3 penalidades. Multa por litigância de má-fé, indenização da parte adversa pelos prejuízos que sofreu com essa litigância de má-fé e honorários da parte adversa também. Então, uma penalização forte, pesada. 3 punições pecuniárias para o litigante de má-fé. Tá? Então, não é verdade dizer que não havia mecanismos de punição do que abusava do seu direito de ação. Esses mecanismos só não eram utilizados de uma maneira adequada. Por isso que eu digo e repito que a reforma ela exagerou, porque já existiam outros mecanismos para coibir os que abusavam. Quando forem 2 ou mais os litigantes de má-fé, o juízo condenará cada um na proporção de seu respectivo interesse na causa ou solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária. Então, de novo, né? O que já estava explícito no caput, vem também no parágrafo. São 2 ou mais litigantes, todos serão condenados por litigância de má-fé na medida da sua atuação imoral, digamos assim, ou, se eles se coligarem, solidariamente. Né? Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, uma ação, por exemplo, declaratória, né? A multa poderá ser fixada em até 2 vezes o limite máximo dos benefícios do RGPS, R$12.000. Pode ser pesada a multa por litigância de má-fé. Não é verdade dizer que ela é irrisória sempre. O valor da indenização será fixado pelo juízo ou, caso não seja possível mensurá-lo, liquidado por arbitramento ou pelo procedimento comum dos próprios autos. Então, situações muito difíceis e tal, até mesmo uma liquidação por arbitramento ou pelo procedimento comum é possível. E aí, para finalizar essa parte de litigância, aplica-se a multa prevista nesse artigo 793C à testemunha que intencionalmente alterar a verdade dos fatos ou omitir fatos essenciais a julgamento da causa. Aqui tem um elemento muito difícil, essa parte final, né? Omitir fatos essenciais ao julgamento da causa. A rigor, ela não mentiu, né? Ela omitiu. Então, me parece que, do ponto de vista penal, é difícil de você configurar um crime por uma mera omissão, né? Enfim, mas aí eu deixo para os penalistas a melhor reflexão sobre o tema. O fato é que pode configurar essa situação de litigância de má-fé por falso testemunho aquele que omitir. A gente sabe que muitas vezes a testemunha sabe de fatos, mas para não prejudicar a parte que a convidou, ela os omite. E isso é suficiente para configurar o falso testemunho e a multa por litigância de má-fé em razão desse falso testemunho. Tá? E a execução dessa multa, ela dar-se-á nos mesmos autos também. Aí a pergunta, o juiz pode decretar a prisão dessa testemunha que mentiu ou não? É uma situação, não sei se aqui no estado já ocorreu, porque eu cheguei agora, mas em São Paulo já ocorreram algumas situações. É possível ou é um abuso? Agora está a lei do abuso de autoridade, né? Ou é um abuso de autoridade do juiz do trabalho? O que os senhores acham? Tem que chamar a prerrogativa da OAB, de cada parte, da parte que convidou o testemunho? Tem que chamar um delegado da Polícia Federal? Como funciona isso? Né? Ninguém sabe. No fundo, é essa a questão. Tá? Tem alguns juízes que já fizeram isso lá em São Paulo, em outros estados, mas ninguém sabe ao certo qual é o procedimento. O antigo presidente da ANAMATRA, o Guilherme Guimarães Feliciano, que conhece muito, apesar de ser um juiz do trabalho, ele conhece muito essa área penal, ele disse que não é adequado o procedimento de juiz do trabalho decretar prisão em audiência, que tem que encaminhar para a Polícia Federal para as devidas medidas. Tá? Agora, eu confesso que eu não domino essa área, então eu não posso afirmar peremptoriamente, mas eu confio muito no Guilherme Feliciano e eu tendo a seguir o que ele diz, tá? Que não é o procedimento mais adequado. O juiz do trabalho dá a voz de prisão e chama o vigilante, que não é... Lembrando, tá, gente? Aqueles vigilantes, apesar de usar o uniforme que parece, eles não são agentes da Polícia Federal.
tá? Eles são agentes do tribunal, são servidores do tribunal. Então, eles não teriam esse poder de prender testemunha e levar para a Polícia Federal. Eles podem coibir atos de violência no fórum, claro, porque eles são vigilantes do local, mas eles não são agentes da Polícia Federal que retiram uma testemunha e levam algemada e tal, enfim. É uma situação inadequada essa, extrapola o poder deles. Então, até mesmo por uma questão de bom senso, que é o que eu estava dizendo antes, né, não é o procedimento mais adequado um juiz fazer isso. Então, chama alguém da Polícia Federal, um agente, eventualmente até um delegado, né, e se instaura o procedimento que dá muitos problemas, muitos para todos, né, que aí o advogado da parte vai querer acompanhar, vai ter dor de cabeça também. Então, enfim, é uma coisa a se evitar, né, mas, em casos extremos, há os que o fazem. Cautela é o que se sugere nesse caso, né? Bom, mas a multa, essa, sem dúvida alguma, pode aplicar, só com um detalhe: contraditório em ampla defesa. Tá? Não é sair, agora aqui, está aplicada a multa por litigância de má-fé, 5% do valor da causa, e acabou, e vou fazer um bacinho agora aqui na sua conta, qual o seu CPF e tal. Não pode ser assim, tá, gente? Contraditório, ampla defesa, garante a testemunha o direito. Olha, o que eu falei aqui é o que eu sei. Agora, se não é exatamente ocorrer com o reclamante, eu não posso dizer. E pode provar, quer dizer, não vai se aplicando uma multa assim sem direito da testemunha se defender. Tá? Cuidado com esse fato. Ela está sendo penalizada e tem direito a se defender também. Bom, tranquilo até aqui? Falso testemunho, litigância de má-fé, ficou clara a distinção dos dois? Vamos lá. Sim. Uhum. Então, a contradita de testemunha, eu não gosto de instruir. Por quê? É muito difícil de se provar o que se está alegando na contradita. Tá? E aí gera esse tipo de conflito. Ah, mas ele está mentindo. Eu não sou amigo dele. Tá, mas está aqui uma coisa que frequentemente... Está aqui a foto do Facebook. Ó, tirei uma cópia aqui, são amigos. Gente, amigo de Facebook, às vezes, nem conhece o outro, um amigo, né? Então, não é prova de amizade alguma ser amigo de Facebook. Amigo, eu não sei nem o nome, é seguidor de Instagram, enfim... A pessoa que fica ali no Insta. Ah, tá vendo? Tá no Insta dele. Pô, nem conhece a pessoa. Aí diz, não, mas é amigo. Outro dia até vi uma situação dessas. Olha, ela é sua amiga. Seguia no Instagram, quer dizer, nem conhecia a pessoa. Então, cuidado com essas amizades. Mas, se o procedimento de contradita for devidamente provado, também se poderia configurar uma hipótese de falso testemunho. Só tem uma ressalva. O falso testemunho ele se configura 100% quando a testemunha está já compromissada. E na contradita ela ainda não está. Tem esse detalhe. Tá? A contradita, tecnicamente falando, ocorre depois da qualificação, antes do compromisso. Então, ela ainda não está compromissada com a verdade. Isso é importante até para o efeito de prova. O que ela diz não é prova antes do compromisso. Por isso que, quando ela é ouvida como informante, ela não é prova o que ela fala, é só fato, informação do processo. Tá? Então, se ela não está ainda compromissada, ela poderia, se a gente utilizar esse princípio do dever de cooperação, da ideia de que a testemunha não pode mentir em nenhum ato processual, até poderia ser enquadrada num falso testemunho para aplicar a litigância de má-fé. Mas o mais prudente é que se faça isso depois do compromisso, que aí sim, ela tem a obrigação de falar a verdade, só a verdade. Tá? Eu sempre oriento as testemunhas durante o compromisso. Se a senhora não souber, diga que não sabe, mas não diga algo que acha que pode ser simplesmente para agradar a parte que a convidou. Tá? Então, é mais delicado. Né? É mais delicado configurar um falso testemunho ainda na contradita. Não quer dizer que ela possa mentir na contradita, mas é mais difícil de configurar um falso testemunho, porque a rigor ela não está sob compromisso, ela não teria esse compromisso todo de estar só dizendo a verdade. Tá? Ok? Tranquilo? Ok, pessoal, aqui na frente? Tranquilo? Vocês que não perguntaram nada hoje. Ontem houve algumas perguntas desse canto? Nada? Tranquilo? Bom, exceção de incompetência. A primeira pergunta, qual o prazo? No dia da audiência, notificou a parte em Linhares, para uma audiência
em Vitória. Aí, no dia da audiência em Vitória, o advogado da empresa diz, silêncio pela ordem, exceção de incompetência. Ele nunca trabalhou em Vitória, só em Linhares. É o momento adequado? A lei é clara. A gente que não está prestando atenção à lei. O que ela diz? Apresentada exceção de incompetência territorial no prazo de 5 dias a contar da notificação. A lei é clara. Ela não diz até a audiência. É no prazo de 5 dias a contar da notificação, antes da audiência, e em peça que sinalize a existência desta exceção, seguir-se-á o procedimento estabelecido neste artigo. Então, não é na audiência. Tecnicamente, está preclusa a oportunidade de apresentar exceção na audiência. Tá? É no prazo de 5 dias recebida a notificação. Então, não esperem. Recebeu, já conversa com o cliente e já entra com exceção. Tem 5 dias para isso. Lembrando que, óbvio, são 5 dias úteis, isso é desnecessário repetir. Tá? Mas são 5 dias a contar da notificação. Não é na audiência. E qual o problema de não apresentar no momento oportuno? A gente está falando de uma nulidade relativa. Então, a competência pode ser prorrogada para o local onde foi ajuizada a ação, se não apresentada a exceção no prazo legal. Tá? Ah, mas tem juízes que flexibilizam essa regra e aceitam a exceção na audiência. Eles estão sendo bonzinhos, porque, pela lei, é em 5 dias, sob pena de preclusão. Tá? Então, atenção, esse prazo, ele é claro. Não tem 5 dias ou na audiência, 5 dias ou horas antes da audiência, não. É 5 dias. Não tem outra opção. Tá? E aí, como faz? Precisa juntar a defesa junto com a exceção de incompetência? Já junta a contestação ou não? Só a exceção. A contestação continua sendo até a audiência. A exceção é que é nesse prazo de 5 dias. Até porque ela é uma peça apartada agora, não é mais preliminar da defesa, como era antes. Tá? Isso também foi mudado pela reforma. Né? A exceção agora é uma peça apartada, não é mais uma preliminar da contestação. Então, ela vem separada. A defesa depois. A defesa já no dia da audiência. Tá? Protocolada a petição, será suspenso o processo e não se realizará a audiência. Até por isso é importante entrar com a exceção nos 5 dias, porque vai suspender tudo para decidir a questão da incompetência e só depois passar-se a instrução do feito. Por isso que tem que entrar no prazo. Senão tumultua tudo, vai querer discutir a exceção no momento da audiência que já é de instrução. Tá? Até que se decida essa exceção. Os autos serão imediatamente conclusos ao juiz, obviamente do juízo lá, né, onde foi apresentada a exceção, que intimará o reclamante se existentes os litis consortes para manifestação no prazo comum de 5 dias. Bom, e depois, se entender necessária a produção de prova oral, o juízo designará a audiência, garantindo o direito de o recipiente e de suas testemunhas serem ouvidos onde? No local onde ele entrou. Então, nesse caso, o reclamante vai poder indicar suas testemunhas em Vitória, para serem ouvidas aqui, porque vai dizer, não, eu não vou deslocá-las para Linhares, elas não têm dinheiro para isso. E eu entrei com a ação em Vitória, eu quero que elas sejam ouvidas aqui, tem direito. Tá? Mas, em princípio, haverá essa questão da instrução dessa exceção para só depois passar para a instrução do processo propriamente dito. Tá? Decidida a exceção de competência territorial, o processo retomará seu curso com a designação de audiência. Repito, não tem audiência enquanto não decidida a questão da exceção. Tá? A apresentação de defesa e a instrução processual perante o juízo competente. Linhares ou Vitória, nesse caso. Né? Bom, cabe recurso dessa decisão? Seja positiva ou negativa? Aham. E apresentar de novo. Entendi. A audiência. Tá errado. O
procedimento é claro na lei. Tem que suspender tudo e instruir a exceção e decidir a exceção antes de passar para a audiência. Porque senão você tumultua, né? Senão você vai permitir a parte... Porque se eu instruo a exceção na audiência, não tem sentido apresentar a exceção em 5 dias. Aí apresenta até a audiência. Né? Se a decisão seria ali, a instrução... O procedimento é claro, tem que apresentar antes, instruir e decidir antes. Aí só depois passa-se a audiência. Tá? A gente vê alguns casos pontuais, mas de decisões que não estão exatamente em consonância com a lei. Talvez também por, enfim, alguma pressa, alguma celeridade maior, mas não é o correto. Tá? Nesse caso, não foi a decisão correta. Uma vez tomada a decisão, o que fazer? Se não se está de acordo. Cabe recurso ordinário, cabe mandado de segurança, o que cabe? O que os senhores acham? Difícil, né? Porque é uma decisão extintiva ou não do feito. Em tese, não caberia o recurso ordinário, né? O recurso ordinário cabe quando há remessa do processo para outro ramo do judiciário. Por exemplo, a incompetência absoluta. Aí sim, nesse caso, então, não seria o remédio mais adequado, né? Até por ser incompetência territorial, uma nulidade relativa, como eu disse. Então, quem está insatisfeito teria que impetrar o mandado de segurança. Seria a medida possível, cabível. Tá? O recurso ordinário, nesse caso, não seria a via adequada. Só por um excesso de fungibilidade aplicável ao caso, poderia se admitir. Tá? Bom, decide e depois passa-se a instrução. Ok? Tranquilo? Aham. Oi? No prazo de 5 dias. Em tese, está precluso. Está precluso. Tá? Ah, mas na audiência eu falo. Está precluso. Tá? Digamos que a audiência seja só 30 dias depois da notificação. Está precluso. Tá? Então, não poderia mais falar, mas eu estou falando 15 dias antes da audiência, mas depois do prazo de 5 dias, se for aplicar a lei, como ela é clara, está precluso. E como é nulidade relativa, prorrogou-se a competência. Prorrogou-se a competência. Então, mas de fato era Linhares, mas como é incompetência relativa, prorrogou-se para a vitória. Prorrogou-se para a vitória. Tá? Aí, paciência, vai ter que entrar aqui, vai produzir as provas aqui, do feito, enfim, o que tiver que fazer. Bom, ônus da prova. 8h40. O que fazemos? Fazemos uma rápida pausa? Vamos parar rapidinho e a gente já volta.